Olá pessoal, vamos para mais um React. Como eu já falei no React anterior, esse canal do Ginga Gandimba, espero estar pronunciando de forma correta. É muito legal, uma visão Banto. Opa, aquilo lá era da aula do curso. Uma visão Banto, dita, né, pela própria boca de um africano, de um angolano, falando sobre sua cultura, e é o que nós estudamos, né? E vamos falar agora sobre, deixar ele falar sobre família na visão africana, e depois nós vamos novamente consultar o nosso, que está sendo a nossa Bíblia, né? África Banto, porque nós vamos enriquecer o que ele está falando muito mais com informações também acadêmicas, tá bom? Vamos lá, porque é muito bom. Aqui na descrição tem o vídeo original. Se você não gosta da minha cara, então pula direto pro vídeo dele, original. E por favor, se inscreva no canal dele. Ajuda nosso irmão também a crescer aqui no YouTube. Então vamos lá. O pessoal do Brasil pediu para me falar. Opa, tá acelerado porque eu... acelerado, vamos lá. Sobre a família na visão africana. Gostei dessa sugestão. Boa, gostei. Então, antes de eu falar a nossa visão, primeiro preciso fazer aqui um resumo do que é a família na concepção ocidental, né? O que aprendemos na escola. A família é aqueles que vivem debaixo do mesmo teto ou que têm ligação consanguínea, né? Isso é pai, mãe, filho, avô, pronto. Isso aqui é a família, né? Aqui na África, não. Aqui. Aqui vizinho é família. Vizinho é família. Aqui vizinho é família. Sabe o que é que acontece? Primeiro é que aquilo que eles nos chamaram, por exemplo, eles quando vieram aqui chamaram de tribo, né? Chamaram de tribo. Primeiro é que vocês precisam saber que quando eles chamavam de tribo, começou entre eles lá, por exemplo, a própria palavra tribo vem do latim. E os romanos, quando falavam de tribos, estavam a se referir à organização social deles lá. Depois, mais tarde, pela via da antropologia, chamaram também outros povos que eles encontraram por aí, grupos étnicos linguísticos, como é dito dentro da antropologia, chamaram de tribo. Nós não éramos tribo. Nós chamávamos de Kanda. Kanda. Lembra daquele filme aí, Wakanda? Lembra, né? Wakanda. Sabe de onde é que deriva a palavra Wakanda? A palavra Wakanda é do Congo, aqui da Angola, dos povos Bantu. Mukanda, Wakanda significa reunir família. Reunir família. É como nós chamávamos. E esses grupos que eles chamaram de tribo, nós chamávamos de Wakanda ou clã. Clã ou clã é, na verdade, um grupo de pessoas onde tem uma matriarca ou um patriarca. Ok? E todos são família. Como é que todos são família? Será que todos manterão entre si? Não, são família por quê? Porque vizinho é família, pai do outro é teu pai, mais velho é mais velho, exige o respeito. E por aí. Por exemplo, dentro da construção social da família na visão africana, você tem, por exemplo, o que aprendemos na escola ocidental. Tem, por exemplo, o pai e o teu tio, né? Aqui você não tem teu tio. O teu tio é teu pai. Na visão africana é assim, a tua tia é tua mãe, ou mãe mais velha, ou mãe menor, irmã da tua mãe que te gerou. Porque o que conta aqui é a linhagem do sangue. A tua tia tem o mesmo sangue que você, porque você veio da barriga da irmã dela. Então ele é tua mãe também. Na nossa visão africana, é assim. Aqui no Brasil se popularizou muito rápido a questão do babá e da iá, do pai, da mãe de santo, ou do mameto, da mameto e do tateto, porque é essa procura do pai e da mãe. E depois nós vamos ver que isso tem toda a ligação espiritual. Por isso que a gente vê nas personalidades do sacerdote, da sacerdotisa, independente da cultura, da expressão religiosa, mas sempre são tratados como pai ou como mãe, mesmo que eles não queiram, mas está ali essa expressão. Então você não tem primo, aqui na visão africana você não tem primo, você tem um irmão, filho do teu pai, irmão do teu pai que te gerou. Estamos a entender aqui como é que funcionava. Por isso essa questão do clã, de um grupo, um clã, uma família, onde tem uma matriarca. Essa matriarca que gerou alguns filhos e outras mulheres que entraram na família que são consideradas filhas dessa matriarca.
Por isso que aqui a linhagem é matriarcal, matrilinear e matriuterina. A linhagem vem da mulher. Então é a mulher que gera a família. Os hebreus também têm isso, né? É porque os hebreus são africanos. Ok? Por esse motivo é que os mais velhos aqui na África dizem assim: a mulher que te permite governar não é o homem que faz governo, é a mulher que te põe a coroa. O primeiro trono que a criança ou que o homem sentou é no colo da mãe, é o primeiro trono. O primeiro lugar em que o homem foi posto como rei, no trono. Aliás, nem é no colo, no útero. Lembrei. É por isso que o maior símbolo da espiritualidade egípcia, do Kemet, é o Ankh, né? Que é o símbolo do útero da mulher. No útero, o primeiro trono. E o segundo trono no colo. Não pega assim a neném, né? Ele põe sentado no colo. Aí ele dá o carinho. Oh, meu bebezinho. É o primeiro trono. Aqui nós falávamos assim. Então é a mulher que te permite governar. Logo a família aqui não é só teu irmão, teu pai, tua mãe, teu avô. Não. Um grupo que vivia dentro de uma comunidade, todos se consideravam família. E aí é onde vem a questão muito importante que eu preciso vos explicar, que é a educação. Opa, calma aí. Antes de começar, continuar, temos que entender uma coisa. Quilombo, na época colonial aqui no Brasil, os quilombos eram a tentativa de replicar esses clãs, de revitalizar esses clãs aqui no Brasil. Então, os escravizados fugiam e formavam esses clãs. E ali se comportavam como uma única família. Pelo menos tentavam reproduzir isso, uma vez que, novamente, a maior parte dos escravizados que vieram para cá eram falantes da língua banto, do tronco linguístico banto. Então, tinha uma certa facilidade para se comunicar. E os próprios descendentes desses africanos que estavam aqui, já tinham nascido aqui, eles também adotavam esses termos de mameto, de tateto, depois de iá ou de babá, e simplesmente ficou na tradução pai e mãe. E por consequência também irmão de santo. Então sempre foi tratado dessa forma também nos quilombos. Como os quilombos eles foram perseguidos, isso depois os quilombos eles vão ser convertidos para cabula, né? O que seria depois também chamado de calundus, e depois esses calundus vão ser transformados em candomblé. Ou seja, o candomblé que nós temos hoje, a roça de candomblé, o ilê axé, não importa o nome que você vai dar, ele é uma menor expressão de tentativa de reunir o clã que começou com quilombo. O quilombo, depois ele vira a cabula, depois ele vira o calundu, depois ele vira o candomblé. É por isso que no candomblé nós temos o babalorixá ali, que ele vai ser tratado como pai de santo, não por causa da tradução de babalorixá, não tem nada a ver, a tradução é outra. Vai ser convertido para pai de santo, mãe de santo e filho de santo. Então, depois, com o contato dos candomblecistas com os umbandistas modernos que eu falo do século passado, eles também vão trazer essa expressão, transformando o sacerdote e a sacerdotisa de Umbanda em pai e mãe de santo. Tem muito sacerdote que não aceita na Umbanda ser chamado de pai e de mãe de santo, mas esquece, na verdade nem deve saber da origem, que é justamente da forma com que a família é formada nos povos de tradição banto. E devemos lembrar, família é uma construção cultural. Não existe uma família tradicional segundo os olhos do Deus Criador. Não existe isso, é uma construção social. Cada sociedade ela tem uma formação de família. A educação na África não era só o pai que tinha o direito ou a obrigação de educar o filho. A vizinhança também. Porque o filho era considerado, por exemplo, como uma comida numa festa. Se cozinharem mal, todos vão apanhar disenteria. Então é obrigação de todos se preocuparem com que a comida saia bem, para todo mundo comer bem e saírem todos ilesos ou ilesos. Essa é até uma versão
micro do que a gente estuda na reencarnação. Se eu creio na reencarnação, então eu creio que no futuro eu quero voltar para essa terra. Então eu quero que essa terra esteja bem. A sociedade que eu deixei aqui, ela esteja melhor. Então é agora que eu tenho que lidar com os problemas da minha sociedade para que no futuro eu volte reencarnado em uma sociedade melhor. E aí o que está falando de uma expressão micro, né? Se ao cozinhar, eu tenho que cozinhar bem para todos, tenho que fazer bem aquilo que eu faço. Independente do que você vai fazer, da sua profissão, você tem que fazer bem, porque se você é um mau professor e você forma muito mal os seus alunos, esses alunos podem vir a virar bandidos no futuro e te assaltar. É aquela tentativa de explicar isso que acontece no primeiro filme do Homem-Aranha, né? Que o Peter ele não para o bandido, aí o bandido vai lá e mata o tio dele e pronto, e virou a base de todo o heroísmo do Homem-Aranha, o fato dele não ter feito bem aquilo que deveria ter feito, independente de qualquer coisa, e acabou tendo um resultado muito grave, que foi a morte do seu tio, tão amado tio. Acho que era tio Ben, né? Tio Ben o nome do cara. É basicamente isso. Então, mas só que enraizado em uma cultura onde a criança já nasce pensando assim, isso se torna muito mais forte. A comunidade se torna, assim, uma família muito poderosa. É por isso que no terreiro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, nós falamos que é família de santo. É a família mediúnica. Nós somos uma família. Tá entendendo, né? O que eu tentava vos explicar. Então, até o povo vizinho poderia dar um puxão de orelha no filho do vizinho, ele dizer, olha, ele ofendeu. E o filho, quando vai lá queixar, me bateram, pai, ainda agora, toma. Ofendeste mais velho por quê? Mas, mano, fizeste mesmo bem, esse miúdo é malandro. A criança fica valendo para não ter mais onde se queixar. Aqui estão que me comportar. Então, o grupo todo é família, o vizinho é família, teu tio não é teu tio, é teu pai. Primeiramente, o sotaque. Nossa, que delícia ouvir esse sotaque. Segundo, para quem viveu o candomblé antes dos anos 2000, talvez vai lembrar isso com mais firmeza. E alguns outros candomblés atuais também exercem isso. Mas eu vejo que cada vez pouco, porque os candomblés estão se afastando da cosmovisão africana e estão entrando para um modernismo terrível, virando tudo fantasia. Isso é terrível. Mas vamos lá. Antigamente, nos meados antes da década de 90, principalmente, se você era do candomblé e você era iniciado na minha casa e você fosse na casa de uma outra pessoa do candomblé e você cometesse algum erro lá, algum equívoco, acontecesse alguma coisa com você, não, o pai de santo daquele terreiro, a mãe de santo daquele terreiro não ia chamar a sua atenção. Ele ia vir até mim e relatar comigo e eu, você e esse pai ou essa mãe de santo, vamos resolver o problema. Ele não aceitava, não era pensado aceitar um iaô, um muzenza, um iniciado de uma outra casa, sem primeiro perguntar para aquele pai de santo, para aquela mãe de santo, por que ele está saindo. Isso era uma responsabilidade de um terreiro de candomblé com o outro. Hoje, se um iaô sai de uma casa e vai para outra, tá nem aí. Às vezes o cara acabou de sair com um Idoshu na cabeça e nem tomou obrigação de 1 ano, já vai tomar 7 em outro estado. Porque aquele pai de santo do Rio de Janeiro não tá nem aí pelo que o pai de santo da Bahia fez. A mãe de santo da Bahia não tá nem aí para saber se o pai de santo de São Paulo fez certo ou deixou de fazer certas coisas na cabeça daquele AO, daquele muzenza, daquele iniciado. Então, isso era um princípio de respeito à ancestralidade do outro. Isso era a base do candomblé. Hoje se perdeu porque o candomblé virou vaidade. Na verdade, virou muito mais comércio, né, fantasia, do que de fato uma tentativa de unificar quem estava perdido. A gente vai entender isso daqui a pouco quando a gente ir pro livro. E tua tia não é tua tia, tua mãe, teu primo não é teu primo, é teu irmão. Isso é na concepção da família, na visão africana. Agora, eu não queria mencionar nada daqui da Bíblia, mas isso não vos faz lembrar os judeus? Não vos faz lembrar a construção do povo de Israel? As 12 tribos. Quando você fala 12 tribos de Israel, como é que eram as 12 tribos? Não era um patriarca?
Não estou falando nada, não estou falando nada. Só comentei. Brilha esse vídeo. E só para acrescentar, a promessa do Deus Javé para Abraão é que do útero de Sara viria a sua descendência, ou seja, a madre uterina teria que estar ali. E até hoje, para o judeu ser considerado judeu, ele tem que vir do útero de uma judia. Ele pode até se converter, mas ele está se convertendo para a religião e não para a etnia. Então, tem toda essa questão linear da ancestralidade, da descendência que vai passando de acordo com a linha sanguínea. E os judeus, novamente, os hebreus, são um povo africano. Vídeo e vamos torcer que não seja bloqueado, porque você já sabe. Ok. Vamos lá, o Ginga Gandimba tá aí na descrição, o link do vídeo completo. Vamos lá. Eu separei alguns trechos aqui. Gente, o que esse livro mais fala é sobre ancestralidade, família e tudo mais. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma leitura um pouquinho diferente, talvez até um pouquinho distante do que de fato ele falou, porque estava falando de uma família, de uma construção de uma família mais ocidental mesmo. Ocidental não, uma família social, a forma dele. E aqui nós vamos ler sobre a questão da formação, como era a formação de um jovem nas culturas proto-banto, isso há muito tempo, até muito tempo do que ele aí. Eu até, meu amigo, se você assistir esse vídeo e não adquiriu, adquira esse livro, é fantástico, vai abrir muito a sua mente. Mas vamos lá, é na página 161 e o capítulo é Tradições e Transições. Isso é muito importante. Vamos lá, tá, tem outro trechinho aqui. Vamos lá. Aqui o autor, a autora, na verdade, está narrando como é que algumas das culturas derivadas do proto-banto vai tratar a formação dos seus jovens. Então, vamos lá. Quando os jovens... Deixa eu tirar. Eu erro a leitura porque eu fico ouvindo minha própria voz. Quando os jovens atingiam a puberdade, sua educação entrava em uma nova fase, assumindo uma dimensão privada e pública. Os jovens passavam por um conjunto de observâncias religiosas e educativas de transição que se estendiam por semanas, meses ou anos. Os principais elementos da educação eram transmitidos em locais sagrados, isolados do resto da comunidade, de modo a resguardar o conhecimento. Em toda a África Banto, os registros etnográficos comparados revelam que essas eram períodos de educação intensiva, destinados a transformar os jovens em membros produtivos de suas respectivas sociedades. Nada mais, nada menos, ele está narrando aqui, é uma faculdade. Os anciões ensinavam aos jovens habilidades práticas para a vida, lógica, decoro, a história dos clãs e das linhagens, a história local, o nascimento e os cuidados com as crianças, a criação dos filhos e educação sexual. Olha, 3.500 anos atrás já ensinava sobre educação sexual, né? E tem gente hoje em dia falando que é... Deixa quieto, vamos lá, vai. As cerimônias de educação transicional dos meninos geralmente incluíam a circuncisão, como discutido no capítulo 2. No caso das meninas, a prática era pouco comum. Não havia, então, a circuncisão das meninas, era só dos meninos, assim como os hebreus aprenderam com eles. Na maioria das vezes, o encerramento do período da reclusão envolvia toda a comunidade que participava das graduações cerimoniais públicas. Os antropólogos frequentemente se referem a essas transições de vida como ritual de puberdade. Esses rituais eram, de fato, transições para uma nova fase da vida, mas um ponto menos enfatizado é o de que eles também eram
educativos, servindo para a afirmação dos jovens como membros da comunidade. Ou seja, isso aqui tem muito mais, tá? O capítulo é gigantesco. O que ele está narrando aqui é uma formação acadêmica profunda naquele período, 3.500 anos atrás. Havia preocupação, sim, dos mais velhos em ensinar os mais novos para que esse ensinamento se perpetuasse. Ninguém deveria que reinventar a roda, começar do zero, não. Tinha a formação do ser humano ali, do ser na comunidade. Porque a gente fala, a educação, o ser na sociedade, ele é uma formação da educação. E cabe não só às pessoas, à sua família, mas também aqueles que vão te ensinar, os professores, os seus mestres, vão te ensinar a ser um ser humano melhor, mais produtivo para a comunidade. E você pode traduzir a comunidade para a família, porque a comunidade é a família, como o nosso irmão Ginga estava falando ali. A comunidade é a família. Se você não é um membro produtivo da família, você pode sim trazer grandes danos, vergonha para a sua família, para a sua comunidade, para a sua sociedade. E tudo isso era feito num período. Então, quando ele fala no começo do texto assim, que chega um certo período, aquele adolescente, a educação dele passa a ser pública e privada, quer dizer o quê? Privada eram os filhos, eram os pais deles, a comunidade presente ali que o educava. Era privada, somente eles educavam. Aí agora que ele se tornou adolescente, passa a ser pública. As pessoas ao redor, os grandes mestres, podem captar essa pessoa, esse adolescente, para o ensinar. E assim ele ia ser iniciado naquela profissão. Por exemplo, a cerâmica, os grandes mestres ceramistas, eles tinham que escolher os seus aprendizes. E era nesse viés que eles pegavam ali. Então, primeiro, os pais, as mães, os irmãos vão preparar ele para depois um grande mestre pegar ele e lapidar ele com a educação. E assim vai. Quando tinha essa cerimônia de transição que poderia durar semanas, meses ou anos, eram essas cerimônias dos anciões da comunidade. Então eles se retiravam para um lugar sagrado e ali era feito ensinamentos. E ele não era somente ensinamentos religiosos, eram ensinamentos práticos, para a vida prática, até mesmo ensinamentos sexuais, como a pessoa ela não vai, como ela vai se comportar diante desse ato, para que ele possa ser saudável, para que ele possa ser feito de uma forma que vai melhorar a vida dele, não ao contrário. Então, tudo isso é ensinado através do ancião. Presta atenção, quando isso tudo vem para o Brasil, o que vocês acham que isso virou? Resultou no candomblé que nós temos hoje. O que não o candomblé quer? A iniciação do candomblé é você se retirar, para você ser consagrado para um saber específico. Só que, como eu falei, virou fantasia. Porque agora o Inquince, que deveria ser um ancestral, que deveria ser um saber ancestral, não é mais transmitido para o iniciado. Não é. Eu passei 21 dias no Rondaime de Angola e não aprendi nada. Não aprendi nada. Ninguém me ensinou uma sequer reza. O que eu aprendi foi depois, com outras pessoas de outra comunidade, através de livros, busca de meu interesse. Aqueles 21 dias que você fica ali recolhido para se iniciar no candomblé, principalmente no candomblé de Angola, é para aqueles anciões te ensinarem alguma coisa sobre a sua história, sobre a sua linhagem, sobre a sua energia, sobre a sua ancestralidade. Então o candomblé ele foi feito para isso, para que as pessoas se retirassem para um local sagrado, que geralmente era nas matas, primeiramente foi nas matas, se retirasse. Na Chica da Silva tem um relato assim, é muito bonito na novela Chica da Silva, como isso é retratado. A própria mãe da Chica é iniciada no seu santo dessa forma, no meio da mata. Essa pessoa é iniciada, é transmitido para ela todo o conhecimento mágico, religioso, ancestral para ela, e a partir daquilo ela vai se tornar uma pessoa produtiva na comunidade. Então, por exemplo, quando se dizia, você é filho, você tem que se iniciar para catender. Então,
era um sinal de que você tinha aptidão para aprender sobre as ervas, a produzir veneno, a produzir remédio, a produzir pós, e assim vai. Era a mesma coisa que chegasse para você e falasse: Gésilia, olha só, eu sou um pescador e eu vejo que você tem aptidão para pescar. Você quer vir ser iniciado na pescaria? Era basicamente isso. Só que na comunidade africana subsaariana, os falantes das línguas proto-banto, como esse livro narra, eles faziam isso para educar os seus jovens e adolescentes para se tornarem cidadãos. Isso não incluía somente a religião, incluía todo o saber que aquele clã, aquela comunidade, aquela família tinha para transmitir para ele. Era um sistema de passagem. Ele deixava de ser criança para se tornar um adulto. Então ele tinha que saber alguma coisa para produzir aquela comunidade. O candomblé foi da mesma forma, só que no decorrer do tempo passou a ser uma fantasia. O Inquince, que era o símbolo da ancestralidade, da aptidão intelectual daquela pessoa, passou-se a se tornar uma divindade e ela incorporava, dançava. Ela agora ela tem toda uma mitologia mística bem pesada por cima. Então, ela deixou de ser uma bússola de ancestralidade de saber para se tornar algo fantasioso. E assim também aconteceu com os orixás, tá? Eu estou falando dos Inquince porque é da onde saem os bantos. Os Inquince saem da cultura banto, mas os orixás, os voluns, aconteceu a mesma coisa. Não é diferente, tá? Nós temos que entender também que os falantes iorubás também são do tronco linguístico banto, tá? Os iorubás partem disso aqui também. Então, o orixá é muito novo perto do Inquince, que nasce com os bantos. Só que Inquince é ancestral, tá? Inquince é uma força, é um norte para você se profissionalizar de alguma forma nessas faculdades. Não, de fato, uma divindade fantasiosa, que infelizmente hoje em dia, né, tudo virou fantasia. Mas vamos para mais um trecho aqui que é muito legal, que eu tenho que fazer essa junção. Na página 170 do mesmo livro, nós temos um pequeno trecho que diz assim: no encerramento do ukelê, ela era pintada nas cores simbólicas vermelha, preta e branca. Então, junto com sua mentora e com os membros da comunidade, ela dançava, animando a noite toda. Isso aqui é o final do relato de uma iniciação de uma menina. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, ela é na questão da cerâmica. Posso estar enganado, mas é o finalzinho da cerimônia. Primeiro, as 3 cores da quimbanda, né? Que nós temos a linha preta, a linha branca e a linha vermelha. Isso você vai ver o tempo todo na cultura banto. Então, mais uma ligação que é fundamental. E, novamente, a presença de uma mentora para mostrar para a comunidade que aquela pessoa está pronta para exercer aquela função. E isso acontecia em todos os aspectos. Não adiantava também você, por exemplo, aprender a fazer cerâmica e você não ser apresentada para a sociedade, para a comunidade. Ninguém ia comprar a sua cerâmica porque era duvidosa. Então, era uma forma de se manter também esses saberes dentro de um próprio clã. Quem fazia isso também era a maçonaria. A história da maçonaria, ela surge através disso. Os pedreiros, para poder manter a informação sobre como fazer aqueles prédios, aquelas igrejas gigantescas, eles formaram um clã que se chamavam maçons, né? A maçonaria, porque maçom é pedreiro em francês, e a partir dali eles passaram a fazer tudo isso. Não era diferente com esse povo também, não. E tem outro pedaço aqui também, que diz o seguinte, ó: além das habilidades práticas, os jovens também aprendiam elementos etéreos importantes, tais como conectar-se com o reino dos espíritos e dos ancestrais, porque na visão banto são coisas completamente diferentes, espírito e ancestrais. Era esse conhecimento que, em última instância, dava-lhes acesso à autoridade, status e poder no curso de sua vida. Ou seja, era muito real para o jovem, para a criança, para o adulto banto, essa conexão com os espíritos e com a ancestralidade. Isso está no mesmo capítulo lá que eu narrei
a apresentação da menina e depois a autora ela continua trazendo esses elementos. Se você não tiver autoridade dada pelo ancestral, pelo mestre, pelo mentor, você não consegue exercer isso. Daqui a pouco nós vamos fazer um outro react sobre como os africanos bantu oravam. Nós vamos fazer esse react daqui a pouco. Acompanhe aí no canal para você pegar, para não perder não. E você vai ver que na oração, se você não tiver a reivindicação da autoridade ancestral, a sua oração nada mais é do que nada. Então você tem que ter a reivindicação da autoridade ancestral e ela vem a partir da apresentação cerimonial. E essa apresentação cerimonial só acontece se você se dedicar àquilo que o seu mestre, o seu mentor se propôs a te ensinar. E você só vai chegar diante desse mestre se a sua família, a sua comunidade lhe permitir chegar. E para isso ela vai te preparar. Então desde o comecinho a criança já é preparada para o seu auge, para todo o potencial dela ser extraído dali. Então, quando a família não te apoia, a comunidade não te apoia, você não chega lá, você não vira, você se torna uma pessoa comum da comunidade e, quem sabe, nem vai ser uma pessoa memorável, lembrada, porque ou você não teve a oportunidade ou você não se esforçou para mostrar o seu real interesse em aprender as coisas. Então, a família africana, a família bantu, que vai dar origem à família dos terreiros de macumba no Brasil, ela é complexa, mas ao mesmo tempo é genial, Não tem como não dar certo uma estrutura familiar tão completa, tão composta como essa. Poderia ainda ser muito melhor se não tivesse sido interrompido com o processo colonizador e escravocrata que a África foi atingida e é atingida até hoje, tá bom? Bom, o react de hoje foi esse. Aí na descrição tem um link original para o canal do rapaz. No primeiro comentário fixado tem um link para um presente. É só clicar, é seu. Aproveite, fica à vontade, se inscreva no canal e vamos para o próximo react, para o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.